E a graça do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos mais uma vez conectados para juntos meditarmos na palavra de Deus. Vamos ler o texto de 1 Pedro capítulo 5, verso 10 e 11. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, essa epístola foi escrita pelo apóstolo Pedro em um tempo de muito sofrimento e muita perseguição do Império Romano aos cristãos gentílicos, principalmente aqueles que estavam nas províncias do Império Romano, onde houve uma intensificação mais cruel e mais continuada da perseguição do Império aos cristãos gentílicos. Ele começa a sua epístola no capítulo 1 falando sobre a eleição dos cristãos, a nossa eleição em Cristo, e também sobre a santificação. Depois ele continua no capítulo 2 falando sobre vida cristã, e também no capítulo 3, vida cristã e relacionamento familiar. Chegando ao capítulo 4, ele fala sobre prestação de contas e sofrimento. No capítulo 5, ele faz admoestações aos presbíteros da igreja. Quais são os deveres dos presbíteros? E depois então ele conclui no capítulo 5, exortando aos cristãos que estavam sofrendo amargamente aquela perseguição, a serem vigilantes contra as investidas e astutas ciladas do diabo, sabendo que esse sofrimento estava acontecendo no mundo todo com a Irmandade. E ele conclui no capítulo 5, antes da saudação final, dizendo que depois de havermos sofrido tudo, Ele mesmo nos fortalecerá, nos confirmará, nos fundamentará, porque o domínio pertence a Ele por todos os séculos. Amém. Eu queria justamente falar sobre isso nessa breve reflexão. Voltando aqui ao capítulo 5, verso 6, o apóstolo Pedro diz no verso 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Esse texto que é usado por Pedro, com essa frase, sob a poderosa mão de Deus, é uma expressão rabínica usada no Velho Testamento, que aponta para a providência soberana de Deus. Então, parafraseando, poderíamos dizer assim: humilhai-vos debaixo da providência soberana de Deus. No verso 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa entrega da ansiedade ou das ansiedades, das crises, dos conflitos, dos medos, de tudo que atingia os cristãos naquela época e atingem os cristãos na época atual, era uma entrega decisiva. Porque no capítulo 4, verso 19, o apóstolo Pedro diz o seguinte: os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Esse verbo encomendar, usado por Pedro no capítulo 4, verso 19, dessa mesma epístola, significa entregar como um depósito para ser guardado em segurança. Então, quando sofremos, a semelhança dos cristãos primitivos, que é um sofrimento muito inferior, mínimo, devemos encomendar ao Criador as nossas almas na prática do bem, porque Ele é capaz, Ele é poderoso para guardar o nosso depósito em segurança. É isso que diz o texto aqui no verso 19. Voltando ainda para o capítulo 5, verso 8, na exposição do capítulo 5, o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para tragar. Resistir-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A única coisa que pode glorificar Deus, meus amados, é a nossa obediência à palavra, nossa fé, nossa confiança em Deus. A nossa fé em Deus glorifica Deus e humilha o diabo. E ele diz aqui que nossos irmãos no mundo todo estão sofrendo também. Isso naquela época, mas isso se aplica aos dias atuais. Essa pandemia, ela é uma pandemia global. Nossos irmãos em Cristo
no mundo todo, em todos os continentes, estão sofrendo tanto ou muito mais do que nós. Mas ele termina de uma forma tão graciosa, dizendo no verso 10: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, queridos, nosso Deus é o Deus de toda graça, e a sua graça se aperfeiçoa na fraqueza. Estamos sofrendo sim, muitos de nossos irmãos no Brasil, na Paraíba e em João Pessoa também estão sofrendo, porém a graça de Deus nos assiste e nos fortalece. Isso é muito importante, porque o sofrimento, ele ou é permitido por Deus ou é decretado por Deus, mas Deus tem um propósito com o sofrimento na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Então vamos nos alicerçar nessas verdades, porque depois de todo esse sofrimento, o Deus de toda graça, que nos chamou em Cristo, ele vai nos fortalecer, ele vai nos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoar no grego é restaurar. Ele vai firmar, vai fortificar, vai fundamentar. O nosso chão é fundamentado sobre a glória de Cristo e um peso de eterna glória na eternidade. Vamos passar por essa tempestade, por essa pandemia, por esse sofrimento e vamos vencer para a glória do nome de Jesus. Lembre-se disso, como Paulo diz aqui, que esse sofrimento está ocorrendo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E é esse texto que eu escolho para aplicar à nossa vida. Vamos confiar na graça de Deus, nos fortalecer na graça de Deus e fundamentar nossa fé na graça de Deus. Ele cuidará de nós até o fim. Ele restaurará as nossas emoções, sentimentos e a nossa confiança na sua providência soberana. Como diziam os rabinos judeus, a mão poderosa de Yahvé está sobre nós. Deus te abençoe, uma excelente semana.